mensagem da pastora Shirley na sexta-feira, na segunda-feira, e quando ela me passou a mensagem, eu perguntei para ela assim, tema livre? Ela falou comigo assim, sim, tema livre. Só que antes de eu terminar, dela me responder, ela me mandou aquele cartaz ali, posicione-se, e eu já imaginei que eu iria falar sobre posicionar. Porque talvez é um momento que nós realmente estamos precisando nos posicionar, né, diante de Deus. O que é posicionar, irmãos? O que é posicionar? Fisicamente, você pensa num time de futebol, onde ele tem 12, onde é que é um grupo, né? Não é umas pessoas sozinhas, é um coletivo. Então, o treinador, antes dele posicionar o time dele, ele estuda o seu adversário, ele pensa no seu adversário e começa a analisar o ponto fraco do seu adversário e analisa o ponto forte, para ele neutralizar o seu adversário e atacar o seu adversário também, e posicionar os seus jogadores da melhor maneira dentro de campo para que ele consiga ter a vitória. Mais ou menos na nossa vida é a mesma coisa dentro da igreja. Não adianta, talvez, eu pegar uma pessoa que não consiga falar em público e trazer ela para pregar. Ela vai travar. Então, nós temos que entender que, muitas das vezes, dentro da igreja, nós como membros, cada um tem sua função específica e a sua função, ela é extremamente importante. A pessoa que fica na porta, não, ela não é menor porque ela está na porta, ela é extremamente importante. Muitas das vezes, ela recebe todos. E às vezes o aperto de mão, o sorriso no rosto e a alegria dela contagia aquele que entra. Então, a igreja, ela começa já a partir lá da porta. O culto, na verdade, o culto a Deus, começa a partir do momento que a pessoa entra aqui dentro. Então, cada um aqui dentro tem a sua função. Eu teve um dia que eu estava vendo o filme Tropa de Elite. Aí eu comecei a pensar hoje sobre o filme Tropa de Elite, porque vários soldados, e os soldados, eles se posicionam para atacar, subir no morro, subir na comunidade para fazer o serviço deles. E você percebe que às vezes um soldado vai por um lado, o outro pelo outro, e o daqui de trás já fica acobertando aquele que vai. Porque muitas das vezes é assim também. O missionário sai para pregar o evangelho, mas a igreja tem que ficar em oração por ele. A igreja tem que cobri-lo de oração. Amém, irmãos? E muitas das vezes nós não podemos deixar o pastor, o missionário, aquele que sai do seu local para pregar o evangelho em outro país, outro estado, ou aqui mesmo, às vezes nas praças, e sem entregar para ele a sua oração, porque às vezes o seu trabalho na igreja é orar. Nós temos que entender que nós temos trabalho, e o trabalho de cada um nós tem que estar bem fixo no nosso coração, o nosso trabalho. Quando você puxa a Bíblia, quando você percebe lá que, quando Jesus cria a igreja, no termo original, ela fala que ela é eclésia. Eclésia significa que é a comunidade de cristãos. A igreja, ela é comparada com um corpo. O que é um corpo? É um conjunto de membros interdependentes. Então, quer dizer que os meus membros dependem um do outro. Então, se Deus comparou a igreja como um corpo, é porque nós dependemos um do outro. Então, se o culto é para se posicionar, é porque, às vezes, o meu pé não está se posicionando. Às vezes, a boca realmente está falando, mas o meu pé e a minha perna, que são vocês, ou que sou eu mesmo, talvez, que não estou me posicionando, nós precisamos de um alerta e de acordar, irmãos. Eu vejo os irmãos às vezes falar assim, o Espírito de Deus está aqui. Irmãos, nós realmente precisamos estar cheios do Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus é a mesma coisa de um carro sem combustível. Não adianta eu comprar a melhor BMW criada e eu não colocar combustível nela, porque senão o carro não vai andar. E o combustível da igreja se chama Jesus. O combustível da igreja é o Espírito de Deus. Irmãos, nós temos que entrar dentro da igreja e esvaziar de tudo aquilo que passa com nós lá fora. Se você foi traído, se você foi judiado, irmãos, é aqui dentro que você vai encontrar o conforto. É pedindo a Deus, a esse Espírito de consolação, que Ele te conforte.
Irmãos, aqui é o lugar de nós ajuntar-se uns aos outros, perceber a fraqueza do outro e auxiliar, porque às vezes o meu braço está machucado, mas a minha mão vem aqui e acaricia, ou coloca um remédio. Nós somos um corpo, e esse corpo precisa se posicionar. Irmãos, o posicionamento que eu passei foi físico, mas a palavra de Deus fala que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo e todos os seus anjos que estão na região celestial. 2 Coríntios fala assim, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quais são essas fortalezas do inimigo, irmãos? Lá em 2 Coríntios fala que é para destruir toda a arrogância do diabo e todo o ensinamento do diabo contra Deus. Então, se nós não tivermos firmes nessa semente que é a palavra e não nos posicionarmos, infelizmente nós seremos levados pelo vento de várias doutrinas. Irmãos, posicionar é tomar frente de alguma coisa. É você se posicionar com firmeza naquilo que você quer, naquilo que você aprendeu. Eu tenho um posicionamento, o apóstolo Josué sabe do meu posicionamento em relação à forma de ver Jesus. Já conversei com ele várias vezes. O meu posicionamento ele continua o mesmo, porque eu acredito em Deus dessa forma que eu aprendi. E não desmerecendo nem aqui, nem em outro lugar, mas é a forma que Deus se revelou a mim. Então eu tenho que tomar firmeza naquilo que eu creio e se posicionar diante de Deus e esperar de Deus. Eu sou péssimo em contar história, o Bispo Luiz é bom. O Bispo Luiz consegue detalhar tudo bonitinho. E para seguir um pouquinho com a mensagem, queria que a igreja abrisse em Juízes, capítulo 6. Amém? Capítulo 6, o versículo é o 11. Ainda sobre a gente se posicionar, nós temos que conhecer a gente mesmo, sobre as nossas características, sobre aquilo que eu sou capaz, sobre aquilo que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Eu falei no início que não adianta eu passar, às vezes, o microfone para uma pessoa que tem vergonha de falar, que essa pessoa ela vai travar mesmo. Vou usar o exemplo da minha esposa. Se eu passar o microfone para ela aqui, é perigoso ela errar um nome, de tão apavorada que ela fica com o microfone. Eu entendo ela nesse detalhe. Só que ela já ganhou uma alma para Jesus, e eu nem sei se eu ganhei, talvez eu tenha ganhado e não sei, mas vendo aqui alguém, às vezes, receber Jesus na minha frente, eu nunca vi, mas ela já ganhou uma, com a característica dela. Certa vez, ela e o pai dela tinham pouco contato assim, de afetivo, de falar eu te amo, sabe? Esse contato que às vezes a gente tem. O pai dela criou eles assim, então é a forma deles agirem na época. E um dia eu falei com ela para ela falar porque amava o pai dela, só que ela não quis falar. Ela escreveu uma carta para o pai dela, e nessa carta ela falava o tanto que ela o amava. E ela falou do amor de Jesus para o pai dela, e ela fez pedindo para o pai dela aceitasse a Jesus. Entregou para o pai dela, abraçou o pai dela, e passou o tempo, passou mais de ano, e o pai dela faleceu. E quando faleceu o pai dela, nós encontramos no bolso aquela carta que há mais de ano estava dentro do bolso dela. Quando você pega um papel e dobra e guarda, durante o tempo ele fica dobrado. Mas você percebe quando ele é utilizado, quando ele abre e fecha, a carta estava quase toda rasgada. Tanto é que nós plastificamos, montamos ele todo e plastificamos e guardamos esse papel. O pai dela era um idólatra, acreditava em outras imagens. Mas o pai dela foi confirmada para ela que ele recebeu Jesus através da carta dela. Irmãos, você tem ferramentas para ser utilizada.
Às vezes você não vai subir e pregar, ou às vezes você não vai tocar, às vezes você não vai cantar, mas você vai falar um eu te amo para alguém na rua. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, às vezes em desespero, e você vai dar só um abraço nela e falar assim: Jesus te ama. Às vezes você vai encontrar alguém e vai apenas orar para ela, perguntar: você quer uma oração? Todos querem oração. Nós estamos vivendo uma geração fraca, desesperada, é muito síndrome do pânico, é síndrome de não sei o que mais. A oração é a ferramenta que nós temos para utilizar para todas essas síndromes, todos esses complexos de inferioridade que as pessoas têm. A oração é a base de todas as coisas, porque é com ela que você se conecta a Deus. Você vai se conectar com Deus e mostrar para Deus a necessidade daquela pessoa. Não tem coisa melhor do que você não orar para você, mas você orar para alguém. Por isso que a Bíblia fala assim: é melhor você dar do que receber. Você dar a bênção para alguém é muito melhor do que você receber ela, porque você tem capacidade de dar alguma coisa para alguém. Amém? Vamos ler então Juízes, vamos falar um pouquinho de Gideão. Às vezes não tem nem nada a ver com o que a gente tocou, eu comecei. Amém? Vamos ler um pouquinho. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob o carvalho que estava em Ofrá, que pertence a Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque que espreme uva, para escondê-lo dos midianistas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por enquanto, só até aqui. O que Gideão estava fazendo? Ele estava escondendo dos midianitas, malhando trigo no lugar de fazer vinho. E o anjo fala assim com ele: homem valente. Eu não estou vendo valentia nenhuma nesse local. O que eu estou vendo é um homem escondendo de alguma coisa. O irmão estava fazendo louvor. Como é que é o seu nome? Samuel estava fazendo louvor e ele falou assim: Deus vê lá na frente. É o que Deus fez com Gideão. Gideão ainda travado. Trava mesmo, às vezes trava. E Gideão estava preocupado na que o anjo falou com ele, que ele era um homem valente. Vamos continuar lendo. Saiu. No 13, Gideão então lhe respondeu. Olha como é que Gideão responde: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Gideão estava mais ou menos que transferindo a responsabilidade para Deus, achando que Deus tinha abandonado. Só que se você começar a ler o livro de Juízes aqui no capítulo 6, foi o povo de Israel que abandonou a Deus. O povo de Israel que levantou outros altares lá de Baal e de Azerá e abandonou Deus. Então ele perdeu a proteção de Deus. Quando nós levantamos alguma coisa no nosso coração que está acima de Deus, é idolatria. Idolatria não é apenas adorar outra imagem. Aquilo que você coloca acima de Deus no seu coração é idolatria. Você está trocando Deus por algo. Então vamos olhar para nós mesmos e olhar para ver se tem alguma coisa que está acima de Deus dentro de mim. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o seu entendimento. Então nada está acima de Deus, porque senão você vai perder o mais importante, que é a proteção de Deus. Deus vai parar de te proteger. Deus parou de proteger Israel. Israel passou 7 anos plantando e os midianitas vinham e roubavam tudo. 7 anos, a palavra de Deus fala no versículo 6 que Israel empobreceu. Israel estava fraca, porque tudo que plantava era
roubado. Então Gideão estava dizendo: Deus, o Senhor fez tantas coisas, por que o Senhor nos abandonou? Mas Deus, irmãos, ele aparece para Gideão porque o povo clamou. O mesmo povo que abandonou, clamou. Quem é pai entende. O nosso filho, quando faz alguma coisa, a gente fica bravo. A gente coloca de castigo. Mas não deixamos de amar. Deus não deixou de te amar, mesmo você o abandonando. Mesmo você colocando qualquer coisa acima dele, Deus não te abandonou. Ele está esperando você se arrepender. Está esperando você o procurar. Está esperando você posicionar. Só que às vezes nós não nos posicionamos, nós esperamos os outros fazerem para nós. E não é, irmãos, é nós que temos que posicionar, é nós que temos que tomar a direção da nossa vida, é nós que temos que falar: Deus, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero orar mais, eu quero falar mais, eu te amo para as pessoas, eu quero abraçar mais pessoas para mostrar o teu amor, Deus. É nós que precisamos posicionar. Não adianta a gente ficar falando, às vezes, da boca para fora, que muitas das vezes nós falamos. O Espírito de Deus está aqui, mas será? Será que realmente está? Será que nós estamos vivendo a vida de buscar realmente o Espírito de Deus para nós? Será que nós damos liberdade para Deus agir? Ou nós estamos colocando outra coisa no lugar de Deus? Olha para você. Eu olho para mim. A gente tem que fazer essa auto-reflexão, olhar para dentro de nós e saber se realmente nós não estamos colocando algo acima de Deus no nosso coração. Amém? Irmãos, tem 3 pessoas que vigiam a gente o tempo inteiro, não adianta. Tem alguém te vigiando agora, tem 3 pessoas te vigiando. O primeiro que te vigia o tempo todo é o diabo. Ele te vigia para te acusar. Porque o diabo, ele tem poder de olhar o passado. Ele tem coragem de falar assim: ó, é ladrão, é safado, é prostituta, esse rouba, esse mente. É o serviço do diabo, te olhar e te acusar. O tempo todo ele está te acusando. O outro que te vigia o tempo todo é o ser humano. Olha que relógio bonito. Olha que carro bacana desse rapaz. Agora, se você perder o seu carro, lá está quebrando. A comparação, o ser humano, ele vive do presente, daquilo que está te vendo fazer, das suas comparações. Agora, o terceiro que te vê é Jesus. Jesus, irmãos, ele apaga o passado, irmãos. Ele transforma o presente e projeta para o futuro perfeito. Irmãos, nós temos que acreditar nesse Deus. Será que nós estamos aqui acreditando de verdade? Ou tem alguma coisa te travando? Irmão, solta a sua mão do banco, fala que você ama Jesus, mas fala de coração aberto, que Ele vai te responder, Ele vai atender as suas necessidades. A palavra de Deus fala o quê? Buscarás primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, ama o reino de Deus, leve pessoas para o reino com você, meu irmão. Amém? Voltando na história aqui então de Gideão. Amém. No 14, o Senhor virou-se para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Irmãos, não é Deus que envia a gente? Não é Deus que está enviando a gente? Por que o temor, às vezes? Irmão, orar para os outros, eu tenho certeza que Deus nunca vai falar o contrário. Eu estou esperando Deus falar para mim orar para aquele irmão que está triste. Não, Deus não precisa falar isso não, você pode ir lá. Você não precisa ouvir Deus falar isso não, isso aí é automático. É uma palavra, às vezes, que eu uso lá na empresa, isso é padaria. Todo dia eu vou lá comprar pão. Não tem jeito. Isso é automático. Se você viu alguém passando necessidade, vai lá. Vai lá. Ajuda o seu irmão e estende a mão para ele. Porque um dia isso vai precisar. Um dia você vai precisar. Amém? Vamos lá. O 15. Gideão perguntou. Gideão está teimoso ainda.
Ah, meu Senhor, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Olha para você ver. Israel já estava pobre. Ele era da família miserável, e ele era o menor da família miserável. Então ele era um nada do nada. Ele era um nada do nada. E Deus escolheu ele, e Deus olhou, vai na sua força. Que força que eu não estou vendo? É porque Deus já te viu, meu querido. Deus já te viu. Deus sabe que você é capaz. Agora é você que tem que acreditar em você. Se você não está acreditando, como que eu vou acreditar? É você que tem que confiar em você, acreditar que você é capaz e que você pode. Eu não dei o exemplo da minha esposa, ela não consegue falar direito em público, mas ela já ganhou uma alma para Jesus. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Vale muito mais, então ela já ganhou o mundo. E nós estamos aqui, às vezes, de braço cruzado, tendo capacidade para fazer, mas por vergonha, timidez, por medo, ou às vezes mesmo por preguiça, não faz nada. Não fazemos nada. Amém? Vamos continuar então. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só. Peço-te que não saia daqui, até que eu volte trazendo a minha oferta, e ponha diante de ti. E ele disse: esperarei aqui, até que volte. Então Gideão entrou e preparou um cabrito, e fez bolos sem fermento, com uma efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trouxe tudo para fora e ofereceu debaixo do carvalho. Agora, um pobre da menor família e o mais miserável de todos ofertou a Deus o que ele tinha de melhor. Ele estava escondendo dos midianitas, mas quando Deus o provou, ele foi lá e deu o melhor dele. Ele entregou aquilo que ele tinha de melhor. Às vezes nós somos miseráveis e não entregamos um pouco para Deus. Se você canta bem, entrega o seu melhor para Deus. Se você ora para os outros, entregando o seu melhor para Deus. Se você prega, fala de Deus para as outras pessoas. Você é capaz, meus irmãos. Irmãos, entrega para Deus aquilo que você tem de melhor. Deus vai olhar para você e falar assim: varão valoroso, você é valoroso, você é importante, você é forte. Deus falará para você, porque Deus já conhecia o coração dele. Então às vezes é o nosso coração que está endurecido ainda. É às vezes nós que estamos travados diante de Deus, irmãos. Irmãos, entrega para Deus. Se você pode dar a sua oferta, dá a oferta. O que Davi falou? Quem comigo quer enfiar a mão no bolso e dar aquilo de melhor para Deus? Não darei nada a Deus que não me custe. Tem que te custar, tem que doer, tem que servir para Deus. Às vezes a gente fica pensando em dar milhões, sendo que uma viúva deu uma moeda, e Jesus falou lá, ela deu mais, porque era o melhor. Porque era o melhor. Dá o seu melhor. Quando você entrar na igreja, dá o seu melhor para Deus. A palavra de Deus fala que, você vê, o mundo inteiro fica procurando Deus. Os japoneses vão lá, procura Buda, procura não sei o quê, vários deuses. Mas tem uma classe que Deus é quem procura, que são os verdadeiros adoradores. Então adora a Deus, que Deus vai te procurar na multidão. Vai olhar lá, meu irmão, olha lá, meu filho. Olha lá, meu filho, me adorando e me glorificando. Glorifica a Deus com a sua boca, com o seu coração, com aquilo que você tem de melhor, meu irmão, com a sua finança, tudo. Adore a Deus. Você será recompensado por isso. Não pensa recompensa nessa terra, não vão ser miseráveis, não. Estou pensando na glória. É lá que eu estou esperando a minha recompensa, porque lá é o que importa. Porque esse mundo vai passar. Quantas pessoas já não passou? Quantos ricos, pobres morreram? Agora na glória lá não passa. Lá o ladrão não rouba. Lá ninguém pode atingir aquilo que você fizer. Então trabalhe para Deus. Irmãos, se posicione.
Hoje é um culto para posicionar, então posicione, tome frente na sua família, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, se posicione. Falar igual os outros falam, bota a sua cara para bater. Mostra em quem você crê, em quem você acredita. Não arreda pé dos seus princípios. Você tem princípios a seguir e não vai ser governo, não vai ser um fuzil na minha cara que vai fazer eu inverter aquilo que eu acredito. Eu creio que Jesus é o único Deus e nada vai sair isso do meu coração. Creia nisso, meus irmãos. Creia nesse Deus. Mostre esse Deus para outra pessoa. Se você chegar para as outras pessoas, assim como Gideão estava no início, com tristeza, você não vai convencer ninguém. A sorte que era Deus, que era um anjo que estava falando com Gideão. Porque se fosse outro ser humano, ele ia desanimar, ele ia reclamar junto com ele. Mas quando Gideão viu, isso é verdade. A Gideão falou, isso é verdade, vamos embora. Gideão começou a acreditar. Talvez hoje é o dia de você acreditar. Talvez hoje é o dia de você olhar para você, é hoje. É hoje que eu vou largar tudo aquilo que eu fazia antigamente. Irmão, se você foi pecador, se você é pecador, todo mundo é. Mas muda a sua vida. Se você vive no pecado, você vivia no pecado. Porque hoje você não vai viver mais. Hoje você vai transformar a sua vida, porque você vai se posicionar para ser um vaso cheio de Deus. Então se posicione. Tome frente naquilo que você é chamado para fazer. Não faça só, talvez, não faça só uma coisa, não. Se você puder fazer mais, faça mais. Faça mais. Tem alguém te vendo. Lembra disso, tem alguém te vendo. E Deus te vê. E Deus quer transformar você hoje, não é amanhã. Não deixa para amanhã. E continuando a história, não vou ler, mas a história todo mundo já sabe, que tinha 32 mil soldados de Israel e tinha 132 mil soldados midianitas. Só 100 mil a mais. Está tranquilo. 100 mil a mais. E Deus ainda fala para ele assim, está muito. Está muito. Fala aí, aquele que está com medo pode ir embora. Com medo não, aquele que for covarde. Porque medo, todos eles estavam com medo. Mas a gente enfrenta o nosso medo. Nós temos que encarar o nosso medo. 22 mil, chispou. Ficou só 10 mil. Ainda Deus falou, está muito. Se eu fosse Gideão, eu já estava com medo lá no começo, com 30. Agora com 10. Só que Gideão já estava acreditando e sabia quem estava do lado dele. Ele sabia quem estava do lado dele é que abriu o mar vermelho, meu irmão. Ele estava com medo por quê? Então o Gideão já estava tranquilo. Põe esse para beber água. Aquele que toma água igual cachorro, você manda embora. Porque esse aí está distraído. Esse largou a mão da arma. Então não larga a mão da sua arma não, meu querido. Fica atento o tempo todo. Hoje eu estava lá meu menino gosta de jogar uma bola. Aí eu estava lá no parquinho com ele, aí chegou uns coleguinhas, eu fui e sentei. Na hora que eu sentei, um rapaz sentou do meu lado com uma cervejinha, chorando a vida. Dizendo da tristeza que estava na casa dele. Falei de Jesus para ele. A todo tempo a gente tem que estar pronto. Eu falei que Jesus entra na casa e transforma. Talvez na hora eu não convenci, mas o Espírito de Deus vai convencer a voz, porque eu não convenço ninguém. Posso até falar brabo, tem hora, mas eu não convenço. Quem convence é Deus. E eu sei que aquela sementinha da palavra foi colocada lá dentro daquele coraçãozinho. Daqui uns dias eu tenho certeza que ele vai estar triste, ele vai ajoelhar no chão e falar assim, Senhor, aquele rapaz falou comigo de Jesus, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. E quando ele conhecer, eu tenho certeza que Deus muda a casa dele, porque uma coisa que até hoje, desde o Éden, não foi mudado é a família. Família, isso é bênção de Deus. Então guarde a sua família. Proteja a sua... Pai, você proteja a sua família. Isso é o seu bem maior. Não tem nada mais valioso do que família. Família é valiosíssimo. Então protege a sua família. Amém? Aí, 9.700
Beberam igual cachorro, sobrou só 300. Olha que beleza. Mas para quê? Podia ser só Gideão e Deus. Se Deus está com ele, meu irmão, não precisava de mais nada. Os 300 derrotou os 132 mil como se fosse um homem só. Eles morreram de pavor. O seu Deus é capaz de fazer tanta coisa, meu irmão, que vocês não acreditam. A palavra de Deus está aqui para você examinar e ver o que Deus já fez. Mas você é mais feliz do que esse povo aqui, porque a palavra de Deus diz que, ó, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então você é feliz, porque você não viu, mas acredita nesse Deus, e transforma as outras pessoas acreditando nesse Deus. Mostra para as pessoas esse Deus que você serve. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje é dia de se posicionar. Então eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Aquele que quiser ajoelhar aqui na frente e orar e pedir a Deus que transforme a sua vida, está livre. Pode vir aqui. Peço que o grupo de louvor às vezes cante um hino. Amém? Quero que os irmãos se soltem. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus agir no seu coração. Mude a sua vida. Hoje, se posicione, meus irmãos. Se posicione diante de Deus. Amém? Amém? Amém, meus irmãos? O altar está livre. Se você quiser orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, ore a Deus, entrega a sua vida para Deus, que não tem ninguém querendo olhar para você. Eu quero que você seja livre, eu quero que você se liberte dos seus traumas, eu quero que você olhe para você e saiba que você é importante para Deus. Você é muito importante. Uma atitude que você tiver, você pode mudar a vida de várias pessoas. Então tome posição na sua vida, meu querido. Posicione, porque o Deus que você serve é importantíssimo, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas maravilhosas, mas depende de uma ação sua. É só você agir. Eu não estou pedindo para aceitar Jesus hoje. Se você quiser aceitar, você pode aceitar Jesus hoje, mas o altar está livre para você orar, para você esbanjar, chorar se for necessário, pedir perdão pelo seu pecado, para você engrandecer o nome de Deus. Às vezes engrandeça, só fala das maravilhas que Deus fez, das maravilhas que Deus faz. Faça isso, meu irmão. Ore em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
flui o amor. E em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Levante suas mãos e o adore nessa noite, pra te adorar, ó Rei dos Reis, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Mas meu prazer é meu louvor, onde flui supremo amor, eterno amor, onde flui o amor. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, tá? Que Jesus esteja na companhia de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.